recebê-lo hoje, um convidado especial para falar além da estética. Hoje a gente extrapola o comum e vai comunicar com quem gosta de fazer a diferença, né, Sandy? É verdade. E aqui na mesa, Dr. Eduardo Ramaciotti, cirurgião vascular, renomado, já publicou mais de 100 artigos. O pessoal acha que o cirurgião vascular trata só de vasinho. Não é verdade, né? O cirurgião vascular trata de vasos. Nós temos 3 tipos de vasos. Vasos linfáticos, que traz a linfa, as veias e as artérias. O cirurgião vascular trabalha no corpo inteiro. Pra gente hoje aqui, eu vou falar de uma parte mais específica, que é a flebologia. Parte que trata de varizes, vasinhos, que interessa muito as mulheres, né? E a gente usa muita tecnologia laser para isso, e eu uso várias tecnologias da Medical Sun. Mais um episódio do Medical Business Cast, aqui em Estrela, recebê-lo hoje, um convidado especial para falar além da estética. Hoje a gente extrapola o comum e vai comunicar com quem gosta de fazer a diferença, né, Sandy? É verdade. E aqui na mesa, Dr. Eduardo Ramaciotti, cirurgião vascular, renomado, já publicou mais de 100 artigos. E assim, acompanha com a gente que vem coisa boa aqui pra frente. Vamos lá. Dr. Eduardo Ramaciotti, muito prazer. Bom dia, Sandy. Bom dia, Vinícius. Prazer enorme estar aqui na Medical Sun com vocês. Hoje, o que a gente vai explorar aqui, né? Tecnologia, ciência, saúde, cuidado e futuro, né? Inovação. Cuidado, futuro e inovação. Estamos aqui. O Dr. Eduardo Ramaciotti é uma pessoa de peso. A gente costuma até brincar, né? É a bala que matou o John Kennedy da inovação na saúde, flebologia. Fala um pouco para nós, doutor, como que é no mercado, né, na área, na atuação da medicina hoje, as principais dores de um paciente que necessita de um tratamento de um cirurgião vascular. Tá. Primeiro eu vou falar da especialidade, né? Cirurgia vascular, que não é tão conhecida assim. Nós somos 11 mil vasculares no Brasil, 2.800 cadastrados na sociedade. E o pessoal acha que o cirurgião vascular trata só de vasinho. Não é verdade, né? O cirurgião vascular trata de vasos. Nós temos 3 tipos de vasos. Vasos linfáticos, que traz a linfa, as veias e as artérias. O cirurgião vascular trabalha no corpo inteiro, para as artérias, para as veias e para o linfático. Uma especialidade bonita, ela é ampla, ela permite tratamentos clínicos, tratamentos cirúrgicos, tratamentos estéticos, diagnósticos por ultrassom. Então, é uma especialidade bem bonita. Para a gente hoje aqui, eu vou falar de uma parte mais específica, que é a flebologia, a parte que trata de varizes, vasinhos, que interessa muito as mulheres, né? E a gente usa muita tecnologia laser para isso, e eu uso várias tecnologias da Medical Sun. Eu não tenho conflito de interesse, eu não recebo nada para isso, eu uso porque eu gosto, e a gente desenvolveu uma experiência bem interessante com várias das tecnologias de vocês. A cirurgia vascular não trata só da parte estética, e eu uso as tecnologias de vocês para tratar doentes, gente grave. Então, a gente tem usado alguns lasers para operar varizes, desde as mais simples, as mais complexas, aquelas que têm ferida, e a gente tem usado a tecnologia espetacular do HyperSlim e UTI. Doente gravíssimo, gente que a gente não tem muito o que fazer, e tem usado com muito sucesso. Nós podemos discutir isso bastante aqui, vai ser bem legal falar isso com vocês. Com certeza. Inclusive, né, uma das causas aí de aumento de mortalidade em pacientes que estão hospitalizados, né, que estão em UTI, é o tromboembolismo. E hoje você vem desenvolvendo, né, uma pesquisa que vem trazendo uma discussão sobre segurança e sobre a possibilidade do uso de terapias tecnológicas, né, de contração muscular para prevenção disso que é um problema, é uma dor, e que você está trazendo aí a ideia de uma solução. Explica mais para nós sobre isso. Primeiro eu vou definir o que é tromboembolismo venoso. Vocês sabem que o sangue flui de forma líquida, então o coração bate, empurra o sangue e ele volta pelas veias pela contração muscular. A gente não tem coração nas pernas.
Quando existe um desbalanço nisso, os doentes ficam num estado de maior coagulabilidade, a gente forma coágulo nas veias. Esses coágulos invariavelmente migram para o pulmão e dão embolia pulmonar. Todo mundo já deve ter visto isso, né? O doente ficou internado, a perna inchou, é a formação de um coágulo na perna. É uma das doenças mais mortais. Hoje faz parte do espectro das doenças cardiovasculares. O trabalho da minha vida é trabalhar com tromboembolismo venoso, ensinar as pessoas a fazer profilaxia, e a gente falha. No mundo inteiro a profilaxia é pobre. No Brasil hoje morrem mais ou menos 400 mil pessoas por ano de tromboembolismo venoso, de embolia pulmonar. Nos Estados Unidos equivale a perder o estado do Alasca por ano por embolia pulmonar. Poxa. Eu atendo uma embolia pulmonar por mês associada à cirurgia plástica. Por incrível que pareça, né? Doente ígida que vai fazer a cirurgia e tem. E ele é muito comum nos doentes internados. Está falando o Vinícius aí. Paciente interna para tratar uma pneumonia ou interna na UTI. Poucos serviços dão ainda os anticoagulantes como se deve dar, e isso estou falando no mundo, não é só no Brasil. E a gente tem usado uma tecnologia de vocês, que é o da contração muscular, o HyperSlim, num estudo prospectivo, randomizado, controlado, que é uma tese de doutoramento de um aluno meu, Eduardo Sade, que está lá em Belo Horizonte. A gente tem testado esse equipamento nos doentes que estão em UTI, graves, que não podem tomar anticoagulante. A gente simula a deambulação usando o HyperSlim. Então a gente coloca a máquina, ela faz a contratura muscular das panturrilhas, né, nos doentes, simulando o que seria o andar, para fazer o sangue circular e diminuir o risco de tromboembolismo venoso. É um estudo inicial, não é um estudo definitivo que a gente vai responder se é perfeito ou não, mas a gente está bem satisfeito com os resultados. A máquina pode ser usada na UTI, ela não interfere com o eletrocardiograma, não interfere com o dia a dia das enfermeiras, e ela é muito fácil de limpar, né? O problema na UTI hoje das botas de compressão é que suja de sangue, é difícil colocar. Paciente obeso, a gente tem muita gente gorda, né, nas UTIs, gente com obesidade, e a máquina é fácil de limpar. É de fácil manejo. Fácil. E falando aqui para as pessoas que estão nos ouvindo e que... Vocês viram, né, gente? Ele é um professor, ele trouxe aqui todo o conceito do que é a tromboembolia. Mas é muito comum ouvir falar, eu tenho medo de fazer uma cirurgia, ou eu tenho e faz muito bem, tem que ter medo mesmo. O medo protege. Quem tem medo de nadar morre menos afogado. Então, quando você vai fazer uma cirurgia, pequena, média, grande, cirurgia plástica, cirurgia ortopédica, cirurgia oncológica, vai tirar um tumor, você tem que perguntar para o seu médico, doutor, qual que é o risco que eu tenho de ter uma trombose? Porque hoje a gente tem scores. A gente usa um score muito poderoso, que é o score do professor Caprini, fácil de fazer, gratuito no aplicativo do telefone, que fala para o médico, olha, esse doente tem risco baixo, moderado ou alto de ter trombose. A gente desenvolveu esse score há muitos anos atrás, eu participei do desenvolvimento desse score, o professor Caprini, inclusive, é meu paciente. E ele é fácil de usar, Sandy. São 39 perguntas que você faz para o paciente, você consegue ter uma ideia da porcentagem do risco de tromboembolismo, e o aplicativo te fala, ó, esse doente tem que tomar anticoagulante, tem que colocar meia elástica, tem que pôr para andar ou não. Interessante. Isso aí. Então, mas existe algo que pode mitigar Existe. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você me procura para fazer uma cirurgia de varizes. Certo. Né? Eu vou pôr idade, e vamos supor que você me conte assim, doutor, tem perna inchada, tenho varizes, minha mãe teve uma embolia pulmonar. Isso conta muito ponto. A história familiar é muito importante. Então a gente coloca no aplicativo, o aplicativo vai falar, ó, score de Caprini 2, 3, 4, 5. Ele dá um número. Score de Caprini acima de 5 tem que dar anticoagulante para o doente. E tem que fazer o que mais? Meia de compressão e fisioterapia. A gente faz tudo. Tem doente que tem score de Caprini lá em cima. Então você imagina, Dona Maria com câncer de cólon tem que operar e a mãe dela teve uma embolia pulmonar. Ela é um risco bruto, porque é uma cirurgia oncológica, ela tem que tomar anticoagulante e ela tem que ter medidas de compressão externa. E é aí que entra o equipamento que a gente tem usado. O HyperSlim, que é o equipamento da Medical Sun, que é um equipamento de pulso eletromagnético que contrai a musculatura, a gente está testando em doente gravíssimo. É aquele que não pode nem tomar anticoagulante. Nós só fomos para a parte grave, nós estamos comparando contra o dispositivo de compressão pneumática intermitente. É um estudo piloto, não é um estudo regulatório, mas o investigador e o grupo
da UTI, principalmente os fisioterapeutas, estão muito satisfeitos. Porque a máquina é fácil, ela tem rodinha, fácil de transportar. E nós estamos usando lá na UTI de forma off-label para melhorar a musculatura do tórax de quem está entubado. Também. Você imagina aquela velhinha que está dias na UTI, num tubo, perdendo o músculo, você poder colocar um dispositivo que comprime a perna, comprime a musculatura. Os pacientes adoram e os médicos que estão usando estão gostando bastante. Então eu penso, assim, humildemente, que uma máquina que foi desenhada inicialmente para efeitos estéticos, né? Ela pode ter um impacto em recuperar doente em UTI. Eu acho isso... Isso é fantástico. Do ponto de vista de missão e de propósito, para uma empresa que trabalha com equipamento de saúde, incrível. É uma oportunidade que... E a robustez científica, ela parte daí, né? A gente vai por essas etapas, estudo exploratório, verificar se há segurança, se a gente tem como realmente utilizar o equipamento e está sendo promissora a resposta, para posteriormente indicar realmente, né, qual o efeito preventivo que a gente tem, porque tromboembolismo venoso hoje é uma das principais causas de morte evitável em processo de UTI e internação, né? Vinícius, medicina séria, baseada em evidência, ela consegue coisas aos pouquinhos. Isso aí. Eu falo sempre para os pacientes, quem estiver ouvindo, não acredite em nada muito miraculoso. Olha, isso aqui, tudo isso é mentira. Em medicina é tudo aos pouquinhos, a gente vai conseguindo conhecimento e aos poucos a gente vem trazendo o conhecimento acumulado e vai devolvendo isso para os doentes. Então, na maquininha que a gente está testando, primeiro a gente está vendo se pode usar na UTI. Se pode. Na hora que puder, nós vamos testar num número maior de doentes para ver se de fato previne ou não o tromboembolismo venoso. Senão, me parece que funciona. Mas é uma coisa inicial, como tudo que se faz em medicina séria. A gente vai aos pouquinhos, do menor para o maior, com ordem, com organização, de forma bem cartesiana. Muito bem. Para trazer evidência, de fato. Para trazer evidência de fato. Científica, que é o que a gente busca realmente quando vai oferecer um tratamento, especialmente em casos como esse, onde a gente está lidando diretamente com prevenção, né? E a vida, né? Porque, querendo ou não, a tecnologia ela pode salvar vidas, prevenir complicações que são uma das principais causas de morte, né? Eu imagino que o podcast de vocês atinge alguns cirurgiões plásticos. A cirurgia plástica, ela é uma cirurgia geral. Ela é uma cirurgia tão grande quanto uma cirurgia enorme. Tem cirurgias plásticas que são combinadas. O pessoal coloca a mama, faz lipo de abdômen, de quadril. Isso é um tempo anestésico prolongado. Os doentes desidratam. Eles ficam expostos ao risco de tromboembolismo venoso e é catastrófico na vida de um cirurgião plástico ter uma embolia pulmonar numa doente que não tem doença. Exatamente. Então a gente recomenda que todo cirurgião plástico, por menor que seja a cirurgia, faça o score de Caprini, converse com o doente, evite fazer procedimento combinado. Não é legal. Mama, abdômen, faz a mama primeiro, depois faz o abdômen, faz direitinho, faz o score, dá anticoagulante para quem tem que dar e usa os dispositivos de compressão externa e talvez o hiperslim seja útil para o cirurgião plástico. Ele vai ter a máquina para recuperação pós-operatória, mas ele vai ter a máquina para evitar trombose no doente dele. Tem muita gente fazendo cirurgia na clínica, não é? Isso aí. Ô, doutor, e um ponto também importante aqui para trazer é que como ele é um estimulador muscular, né? Ele tem ali esses pulsos eletromagnéticos, a gente vai auxiliar a metabolizar o organismo. Então, todo médico, eu estou aqui na mesa com 2, primeira coisa que vocês vão nos indicar tenha uma vida... ativa. Movimentação. Isso. Movimente, oxigene, né? Faça exercício físico, tenha músculos, garanta uma longevidade saudável. E dá para linkar isso, né, Sandy? Porque quando a gente fala, né, de prevenção, especialmente do ponto de vista vascular, né, e o Ramazotti vai entrar isso com ainda mais embasamento e ciência, quando a gente orienta a caminhada, o exercício aeróbico, o fortalecimento muscular, a gente também está ensinando esse músculo. Eu vou um pouquinho mais longe, viu? Eu agora estou ficando mais velho. Esse ano eu faço 60. Em grande forma, viu? Tô bem, né? Quando você vai ficando mais velho, você começa a ver se você fez tudo certo para ser feliz ou não. Porque todo mundo, no fundo, quer ser feliz, não é? Com Quem certeza. tá ouvindo a gente, você, todo mundo quer chegar no final da vida e falar, pô, fui feliz, sou feliz. Felicidade é um target difícil, mas todo mundo quer. Eu não conheço ninguém que queira ser infeliz, né? E aí, quando você estuda o que te faz feliz, isso é bem estudado em medicina com estudos prospectivos. Você sabia disso ou não? Você sabe disso, Sandra? Não. Então eu vou te perguntar, o podcast eu vou inverter aqui, você está me entrevistando, eu vou te perguntar.
que faz uma pessoa feliz? E eu vou linkar com atividade física. Fazer aquilo que ela ama, estar próximo de pessoas. Isso aí, você achou o primeiro. O primeiro deles são relações humanas. Sim. Você tem que, durante a sua vida, ser social e procurar gente que te faz bem, que te respeita, te ama, te faz melhor. Então, quando eu vejo algumas pacientes minhas, falam assim, quanto mais eu vejo os seres humanos, mais eu gosto do meu cachorro. Nada contra o cachorro, mas ela está caminhando contra a felicidade. Porque ela vai ser feliz se ela socializar com gente que respeita. Então, a primeira coisa é relação humana. E a segunda é propósito de vida. Você tem que acordar de manhã, olhar no espelho e falar, por que eu existo? Tem gente que nasce para ser mãe. Qual a diferença que eu vou fazer no mundo hoje? Você não precisa fazer nem tanta diferença no mundo, mas se você fizer diferença para você e para sua família, já está bom. Se você for uma pessoa melhor a dia a dia, já está ótimo. Então você tem que ter lá seres humanos e propósito de vida. Mas recentemente, pesquisadores na Califórnia identificaram 3 coisas que são fundamentais para a felicidade. A primeira delas é um corpo saudável. Você não é feliz se você for doente, tiver as articulações ruins, sua diabetes estiver descontrolada, hipertensão descontrolada, obesidade. Não existe o gordinho feliz. Não. O gordinho tem que procurar. A obesidade é uma doença crônica que tem tratamento. Tem tratamento e hoje a gente tem tratamentos muito eficazes. Então você tem que ter a musculação, não é para você ser fortinho e bonito, é para você poder carregar seus netos, para você pegar a sua mala, para você poder viajar. Ter autonomia. Ter autonomia, ter uma coluna que não te dói. Então, um corpo saudável faz parte da felicidade. O segundo é uma mente calma. Você precisa de uma mente calma para tomar boas decisões e um corpo saudável te ajuda a ter mente calma. E a terceira é uma família amorosa, que é uma conquista diária também. Você tem que acordar de manhã e falar, poxa, o que eu vou fazer de melhor para minha família hoje? Esses 5 itens que não envolvem dinheiro te levam ao caminho da felicidade. Então hoje eu falo para os meus pacientes que me procuram, eu vou te tratar, eu vou te operar, mas não é só para te devolver a circulação adequada, é para você poder entrar no caminho que vai te fazer um ser humano melhor, um ser humano feliz quando você for mais velho. Então atividade física, se cuidar, beber pouco ou não beber, não fumar, não usar droga ilícita, é a forma que você tem de chegar na minha idade e olhar para trás e falar, puta, sou feliz pra caramba. Ai, como que é bom estar numa mesa de pessoas felizes. E com propósito. Só quem tá aqui tá sente. Mas eu espero que quem tá nos ouvindo esteja com essa energia chegando aí até vocês, olha, porque ela tá exalando muito aqui. E veja, a felicidade ela envolve coisas ruins na vida, né? Tristezas, perda de ente querido, problemas, todo mundo tem. E o que a vida espera da gente é como a gente resolve os problemas, né? Ela não te impede o caminho da felicidade. Você não é feliz constante. Aquela coisa do Instagram, né? Todo mundo no Instagram, né? Uma mentirada danada. Ele é muito útil. Eu gosto muito do Instagram, eu uso bastante, mas tem que tomar cuidado, porque aquela felicidade artificial às vezes leva as pessoas a achar que elas são infelizes quando não são. Então procura, quem está lá, a gente está falando de atividade física. Faz essa análise. Eu tenho propósito, tenho gente boa perto de mim, estou cuidando da minha saúde, estou procurando ter uma mente calma. Presta atenção na minha família, para ela ser uma família amorosa e eu ser amoroso. Você está no caminho certo. E aí, voltando para aquilo que a gente faz, né? Esses equipamentos todos ajudam a uma parte delas, que é saúde. Saúde mesmo, saúde geral, saúde global. Entrega saúde com propósito. E hoje a gente vê um movimento muito grande, né, das pessoas buscando cada vez mais saúde. Não só status, não só estética, saúde. E o emagrecimento tá muito forte também. Eu sou fã dessas drogas novas. A tirzepatida, a semaglutida e a nova geração, desde que bem indicadas, elas são incríveis. Elas mudam a vida. E por que eu, cirurgião vascular, falo isso para vocês? Porque essas drogas foram desenvolvidas inicialmente para tratar diabetes. Depois o pessoal viu que o agonista do GLP-1 tem todo um efeito em reduzir a obesidade. Para nós, não é só obesidade. Está provado que elas reduzem infarto, AVC e morte cardiovascular. Então, uma droga que pega uma pessoa que está fora da coisa e dá a chance dela não infartar, não ter AVC, ficar vivo do ponto de vista cardiovascular, para nós é incrível. Doutor, agora vamos entrar num detalhe falando sobre isso. Tem muitas pessoas que estão no processo de emagrecimento, né, utilizando essas novas drogas, mas não tem ainda o hábito da atividade física.
Ou nem conseguem ainda, por uma questão de mobilidade, usar uma tecnologia como o HyperSlim, por exemplo, pode estar ajudando essas pessoas? Então, elas são complementares, né? Eu tenho doente que vai lá e fala, doutor, não quero fazer ginástica, quero ficar na máquina. Não dá certo, né? A máquina não é milagrosa. Ela é uma máquina incrível, melhora a contratura. A gente testou, depois você vai conversar com a Valéria faz ultrassom, eu coloco em mim, a gente faz o Doppler ultrassom, aumenta em 4 vezes a velocidade de fluxo da via poplite. Então eu tenho desinchado perna de doente minha que vai pós-operatório de varizes com esse equipamento. Ele é legal, mas ele não substitui a atividade física. Não tem jeito, moçada, não tem como. Se você não gosta de ir na academia, vai andar, vai dançar, vai fazer natação, mas você tem que achar aquilo de movimentação que faz bem, porque a atividade física, ela não só constrói músculo, mas ela consome a caloria e ela faz o seu coração melhor. O coração é um músculo, a gente tem que treinar o coração, né? Tem que treinar isso tudo, manter o peso adequado e se manter em movimento, porque não é só peso. Você tem que construir músculo. A atividade física, ela vem em um contexto global do nosso organismo. Mente, isso. corpo, fortalecimento, ganho de massa muscular de fato. E quando a gente fala de uma tecnologia como o HyperSlim, na questão saúde, que é onde a gente vai trazendo a tecnologia agora aos poucos, a gente está falando de uma tecnologia que através de um campo eletromagnético faz uma contração supramáxima. Uma contração que a gente não vai atingir ali durante uma atividade física, mas sim com a finalidade de recrutar o máximo de fibras musculares. Exatamente. E eu noto nos doentes nos que estão fazendo atividade física, ele é mais eficaz. Porque ele está dando o estímulo natural, né? Você faz essa contração supramáxima depois. Eu tenho um paciente que é pós-bariátrica, que resolveu mudar a vida, né? Ela fez bariátrica. Então, está repondo o hormônio direitinho. Ela vai... A gente deixa a musculatura dela incrível, porque ela treina bem. Então, quando você pega o doente que está fazendo atividade física, o equipamento funciona de uma forma espetacular. Aumenta a recuperação, força, a síntese de fato. E para nós, assim, ele tem esse efeito de melhorar o retorno venoso. Eu lido muito com doente que tem perna inchada, né? É impressionante o efeito na bomba muscular. Tanto que é a lógica por trás de introduzir esse equipamento em pacientes que estão acamados. Então, o paciente que está acamado, ele sofre ali com um ambiente super propício ao tromboembolismo pela estase. É isso aí. Né? Para o público leigo entender um pouquinho do ponto de vista vascular. Fui internado, estou lá com, enfim, um familiar acamado com a posição estática. É fácil de explicar. Põe a pessoa em pé. Como é que o sangue volta das pernas para o coração? Com a contração da batatinha da perna. O coração que a gente tem nas pernas é a batata, é a panturrilha. Se você põe uma pessoa deitada, o que acontece com o sangue? Ele fica parado. E ele tem um negócio chamado estase, ele não circula. Como é que ele circula quando você está deitado? A enfermeira vai lá, aperta a sua perna, o paciente vai andando um pouquinho no banheiro. Mas e quem está acamado? E tem muita gente acamada no planeta. Se você não faz nada, Vinícius, 20% de quem é internado tem tromboembolismo venoso. Se você imaginar que são milhões de leitos pelo planeta, milhões, só em São Paulo são 6 mil hospitais. Então, você faça a conta da quantidade de gente que morre de embolia pulmonar por ter ficado internado e não ter feito nada. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos escutando aqui agora se identificam com isso. Faz conhecem 38 alguém, né? anos que eu trabalho com tromboembolismo venoso. A gente não consegue fazer com que os médicos façam profilaxia adequada, com que os hospitais tenham os protocolos e as pessoas continuam morrendo aos borbotões de embolia pulmonar. Cansei de ver paciente interna para uma pneumonia, sai bem da pneumonia, no 20º dia, morre de embolia pulmonar. Porque o ambiente fica muito propício, né, à formação de um trombo, então o sangue está ali estático, a gente tem um processo coagulativo, forma o trombo e esse trombo pode deslocar e Por formando isso o que a gente está embolismo testando pulmonar. essa máquina de vocês inicialmente na UTI, mas se der certo, é possível que a gente expanda isso para os pacientes internados na enfermaria. Porque uma maquininha só, imagina uma enfermaria de SUS que tem lá 5, 10 pessoas. Uma maquininha só atende todo mundo. Hoje, fora a terapia medicamentosa, né, que não está indicada para todos, a gente tem as botas de compressão pneumática. E elas são boas. As botas, elas são boas, mas elas têm um problema, né? Você tem que pôr nas duas pernas, você tem que colocar uma meia elástica. Você coloca a bota, ela fica comprimindo, é um aparelho elétrico, né, caro.
extremamente caro por conta Só da o beira. manejo já toma um tempo E considerável. E né? você não consegue ciclar de um para o outro. Porque uma bota, você tem que esterilizar, é uma meia individualizada, caro. O SUS não consegue incorporar isso. Por exemplo, e poucos convênios cobrem isso daí. Se a gente tiver uma máquina que você limpou a pá, fez a asepsia externa dela e pode usar em outro doente, ela é muito mais útil. Então, a nossa ideia foi essa. Não está comprovado que funciona ainda, o estudo está em andamento, o estudo está registrado no clinicaltrials.gov, que é a plataforma americana, e está publicado o desenho do SOFIA Trial, não sei de onde veio o SOFIA, perguntei para o meu aluno aqui de onde vem esse nome, mas ele está publicado na Clinical and Applied Thrombose and Hemostasis, que é uma das principais revistas de trombose do mundo. A ideia já chamou a atenção de investigadores americanos, que caso a gente expanda esse estudo, a gente vai estudar também em outros países fora do Brasil. Então a gente ainda não consegue comprovar a eficácia comparando bota de pressão Nós pneumática. estamos comparando agora com a bota. Agora, perfeito. Nós estamos comparando contra a bota. Nessa fase inicial, usabilidade, facilidade de uso. E eu vou antecipar para vocês que as enfermeiras preferem muito mais uma compressão aí baseada no pulso eletrônico. É muito mais fácil. Que legal. Ambos com a mesma finalidade de bombear. Veja, a gente está randomizando doentes. Para não ter bias, nós pegamos pacientes com contraindicação de anticoagulação. Por quê? A gente quer testar o efeito das duas máquinas. Então, como é que funciona o doutorado do SAD? Doentes que internam na UTI contraindicação absoluta de anticoagulante. Por exemplo, são doente que teve hemorragia, doente com plaquetopenia, doente em pós-operatório de cirurgia gravíssima, que não dá para dar um anticoagulante. Porque a gente quer ver o efeito do dispositivo. Um grupo recebe compressão pneumática intermitente, outro grupo recebe hiperislim. E na alta da UTI a gente faz o Doppler de todos. Mas o endpoint primário não é a incidência de trombose. Porque vai ter trombose nos dois braços, porque são doentes gravíssimos. É a usabilidade do aparelho na UTI. Facilidade de uso, facilidade de limpeza, se dá interferência ou não, e comparativo qualidade de vida dos doentes que estão respondendo. Se eles preferem uma bota que comprime até a raiz da coxa, ou um equipamento que faz uma espécie de uma massagem, eu te respondo, né? É mais fácil usar o hiperislim. Se der certo, a gente não errar a mão, não olhar só do ponto de vista comercial, olhar do ponto de vista médico mesmo, a gente vai conseguir ajudar muita gente. Medicina com propósito, né? Medicina com propósito. Aí a gente volta para o assunto do propósito de novo, maior. eu não tenho conflito de interesse nenhum, eu não recebo nada para isso. É bom eu falar isso, porque às vezes o pessoal acha que nós estamos na era da medicina marqueteira, né? A Medical Sun doou a máquina para a gente poder testar na UTI, mas mais nada. Isso aqui, vocês não têm acesso aos dados, nada, zero. Isso é uma tese de doutorado. Eu sou professor lá na Santa Casa de São Paulo, um doutoramento sendo feito lá. Mas curiosidade agora como médico, para a gente saber o que dá para antecipar da experiência que está nós se tendo. Nós estamos com 36 doentes colocados, o estudo não completou ainda. É um estudo aberto, não tem como ser duplo cego, porque são máquinas que não tem como cegar. Então a gente sabe do resultado. A gente teve eventos tromboembólicos nos dois braços, como é esperado, né? Mas nós não tivemos complicações do uso, não tivemos queimadura, não houve interferência com o eletrocardiograma, que é uma preocupação, né? A máquina gera um pulso eletromagnético e esses doentes em UTI estão com o eletrocardiograma de monitorização contínua, não teve problema nenhum, é muito fácil. E o que acontece? O que está acontecendo? Os fisioterapeutas da UTI, quando acabam do estudo, tomam a máquina e vão usar para uso na UTI mesmo, recuperação muscular desse monte de doente internado. Ou seja, ele vai para outras finalidades. Vai para outras finalidades que não são do estudo, são off-label, mas sob supervisão do fisioterapeuta dentro da UTI. Frequência de uso média ali, o 3 dia inteiro. vezes, 3 vezes ao dia? Para o estudo, 3 vezes ao dia por 30 minutos. 30 minutos. E musculatura? De panturrilha e de coxa. Panturrilha e coxa. Panturrilha e então, coxa. membros inferiores sendo... inferiores. A gente poderia testar no braço, mas como é um estudo piloto, nós não testamos, né? Mas o que acontece, né? Fica as enfermeiras ali querendo usar no abdômen. Eu quero pôr no abdômen. O fim estético, né? Mas... O fim estético de ter uma contração supramáxima em musculaturas estéticas, mas ao mesmo tempo, enquanto está sendo utilizado para uma finalidade de propósito de... Como é uma máquina que não tem efeito colateral nenhum, eu não consigo enxergar problema, a não ser em doente com marca-passo, você não vai colocar, né? Sim. Mas você testar uma máquina de fins estéticos para uma indicação médica tão nobre, eu acho legal pra caramba, assim, eu acho bem bacana. É um dos nossos propósitos também, né? A gente fala da medicina com propósito, mas nós também desenvolvemos tecnologias, né? A gente quer entregar tecnologias para transformar vidas.
e transformar vidas não só por meio da estética, mas por meio da saúde também. Então ela tem sempre que caminhar junto. A gente sabe que a estética importa. Ninguém quer estar se sentindo feio. E é engraçado, é até legal trazer um pouco disso também, porque na clínica, né? É Clínica Ramaciotti? Clínica Ramaciotti sou eu, minha esposa, Valerinha, que é cirurgião em Santo vascular. André. É em Santo André, lá no fim do mundo, né? Você no subúrbio de São Paulo, todo mundo reclama, por que você não está em São Paulo? Porque eu gosto do clima interiorano lá de Santo André. Meu apartamento, onde eu moro, é 4 quarteirões do consultório, 3 quarteirões da escola da minha filha. A gente faz tudo A a vida pé. resolvida em um... Ele fala assim, gente, mas eu sou suspeita, a clínica é incrível, tá? Convido vocês a ir lá conhecer, que olha... Vê no Instagram, depois eu ponho no Instagram. Isso aí. Eu atendo muita gente por teleconsulta e assim, como eu estou em Santo André, minha consulta é mais barata, né? Então o pessoal vem de São Paulo, vai lá com a gente. Mas é gostoso porque a gente consegue fazer ainda uma medicina com autonomia. Ou seja, eu não vou fazer um procedimento que não precisa. Eu não indico nada do ponto de vista financeiro, tanto porque minhas finanças estão resolvidas. Hoje eu faço o que precisa para os meus pacientes. Os pacientes estão muito malucos, né? O pessoal quer coisas que não dá, a gente não consegue. Aquela medicina tradicional, ela saiu um pouquinho do eixo, mas o pessoal está muito fora do eixo. Acho que o médico sério, bem formado, ele tem que fazer com comedimento aquilo para o paciente. Ele tem que fazer o melhor com menos. Então as pessoas com aquelas boconas exageradas, peitão enorme, não faz sentido, gente. O médico sério diz não. O médico sério diz não. Eu vou contar a história para vocês, se vocês me permitem. O nome é fictício, mas a história é verdadeira. Apareceu uma paciente no meu consultório com 74 anos de idade, querendo fazer a dona X. Então a dona X queria colocar mama, fazer lipo de abdômen, e ela foi lá para fazer o risco de trombose. Né? E a dona X deu score de Caprini 11. Risco altíssimo. Por quê? Insuficiência cardíaca, diabética, hipertensa, varizes nas pernas. Nossa. E a mãe já tinha tido embolia pulmonar e ela já tinha tido trombose nas pernas. Eu falei, dona X, por que a senhora vai fazer cirurgia plástica? Se expor a um risco de morrer de embolia pulmonar? Ah, porque meu marido me largou, eu quero voltar para a pista. A senhora pode voltar para a pista sem a cirurgia plástica, né? Muito arriscado, não vou liberar a senhora nem para cortar o cabelo. Como é que vai? Ficou brava comigo, ficou brava. Aí voltou no cirurgião plástico. O cirurgião plástico sério falou, não vou te operar. Foi em outro cirurgião plástico. Cirurgião plástico sério também não quis. O terceiro, instagrammer, dançarino, Operou. falou, dona X, não é que a senhora vai ficar bonita. A senhora vai ficar linda. Mas, como a senhora tem um risco um pouco aumentado, eu vou cobrar mais. Narrativa. Né? E essa narrativa é muito comum. E aí, o paciente com dinheiro, porque o marido deixou um monte de dinheiro para ela, ela ouviu que ela vai ficar linda, ela não pensa no risco. O que aconteceu com a senhora X? Ela foi operada, não vou entrar em detalhes de como ficou o resultado estético, mas ela teve uma trombose na perna. E eu fui lá tratar da senhora X na trombose da perna, e ela teve a trombose por conta da cirurgia plástica, que não foi boa. Mas a narrativa é tão poderosa que ela fala assim, não ouse falar mal do meu amor, meu cirurgião plástico. Você entendeu? Então, hoje, a gente tem muita dificuldade de explicar para o doente que algumas coisas não pode fazer. Alguns pacientes com poder econômico acham que pode tudo. E quando você fala um não, a pessoa fica triste com você. Mas é bom, assim, saber que a gente também tem caminhos. Tem como ficar bonito, claro, de uma maneira invasiva, mas de uma maneira não Veja, tão invasiva. eu sou fã da cirurgia plástica, gosto, operei meu nariz era uma bola horrível, eu operei, resolvi. Sou fã, trabalho com inúmeros cirurgiões plásticos, conheço cirurgiões plásticos inacreditáveis, são ótimos, mas é cirurgia. E eu sugiro quem estiver me ouvindo, quando for procurar algum tratamento, converse com o médico. Primeiro, pergunte se o profissional fez residência médica, tem RQE, ele é bem formado e ele vai te fazer o que tem de melhor. Segundo, discuta os riscos, risco, benefício, sempre pergunte do seu risco de trombose. E não é só risco de trombose, né? Você vai fazer uma plástica, tem que passar no cardiologista. Às vezes
Você detecta uma lesão na coronária que não pode operar, tem que tratar a coronária primeiro. Parece esquisito isso, mas a gente pede de rotina para todo doente que vai operar de varizes que passe no cardiologista. Invariavelmente eu tenho que suspender a cirurgia porque tem alguma coisa lá no coração. Sim, mas hoje, como nós temos, né, a maior gama de produtos para saúde estética, tem muitos pacientes que já falam, eu não quero uma cirurgia, mas eu também quero ficar lindo. E tem recurso. Sim. E ele merece ficar lindo. E existe formas também de conseguir... Existe um monte de coisa que pode ser Isso. feito hoje que, em consultório que resolve o problema e às vezes o problema não é tão grande assim. Né? É sempre uma conversa entre o paciente e um médico bem formado, discutir para achar a melhor solução. O médico tem que achar sempre, isso é uma visão minha, uma solução que seja de acordo com o bolso do paciente. Achar a solução mais econômica possível. Não estou reclamando de quem cobra caro, não é nada disso, mas você tem que sentar com o paciente e ajudá-lo dentro dos recursos dele, aquilo que ele pode atingir. Não faz sentido esfolar um doente para fazer uma cirurgia. Não faz sentido nenhum. Alinhando o que se pode esperar. Né? Você quer ver, ó, se você for na Apple hoje, você vai comprar um iPhone, esse aqui é o iPhone 17. Custa lá $1.000. Custa $1.000 para você, $1.000 para você, uma super tecnologia, mas ela custa $1.000 para todo mundo. Entendeu? Eu penso desse jeito. Uma parte ética do cirurgião é ele ver o que é de melhor para o doente dele dentro dos recursos financeiros que a pessoa possa fazer. Não que ele tenha que baixar o preço dele, mas ele orientar o doente a seguir na melhor. Eu cansei de ver doente quebrar a família por conta de cirurgia de urgência, que às vezes você fala para o doente, não opera nesse hospital, vai para o SUS, senão você vai quebrar. É função do médico, na minha visão, orientar para que as pessoas não se arrebentem de gastar recursos que às vezes é da família. Eu sou cirurgião vascular, eu atendo doente grave. Acontece de doente no meu consultório, um aneurisma que tem que operar, quer que eu opere, eu falo, olha, eu até minha parte não é tão cara, mas uma cirurgia de aneurisma pode complicar, você pode parar numa UTI. Pode prolongar, a gente projeta um custo X, mas esse custo pode ser 7X, 8, 9, 10. É minha função orientar vocês também, é que não se quebrem. Doutora, a gente fica muito honrada. Eu fico muito honrada de estar numa mesa com um médico falando com tanta propriedade, né, sobre o cuidado realmente e se importar de fato com o ser humano. Não digo nem um paciente, é com o ser humano em todas as frentes ali que envolvem ele. A nossa função, o médico ele tem que tratar, mas ele tem que orientar. Sim. E hoje nós vivemos num mundo sem heróis, né? Falando português bem claro, com a política, todo mundo roubando no nosso país, essa bagunça. Estou nem falando de direita, esquerda, mas essa baderna toda, né? Como diz o Stephen Kennett, né? O Brasil é um país muito grande para quebrar, mas muito burro para crescer. As pessoas perderam as referências e elas procuram os médicos como referência. Então, se tiver algum colega médico me ouvindo aqui agora, você não tem que orientar só a doença. Às vezes o doente busca conselho para as finanças dele, para a família. Às vezes o doente está se separando, ele tem problemas e ele não tem mais herói hoje. A pessoa que está nos seus 40, 50 anos de idade, não tem mais o pai, não tem a mãe, ele busca conselho com a gente. E no fim, isso também tem um fim comercial, que é a fidelização desse paciente também. O paciente que tem a confiança, além de tudo, ele com certeza vai prezar por continuar estar indo contigo. Então, eu entendo que todos têm que crescer, né? São muitas camadas de um atendimento médico, ético, com propósito, né? O bom negócio em business é aquele que todo mundo ganha, não é isso? Sim. O win-win em inglês. Numa consulta médica é essa também. O médico tem que ser remunerado, mas o paciente também tem que receber de volta. Win-win, senão não é uma boa interação. E a gente receber com ética, trazendo ciência para as vulnerabilidades que as pessoas entregam nas nossas mãos, quando elas trazem, às vezes, uma queixa estética, elas estão trazendo outras coisas junto, que vão nos fazer dizer alguns nãos. Eu vou falar uma coisa, não vou dizer que é polêmico, não, mas a relação dos médicos com os planos de saúde é sempre muito ruim, né? O plano não paga, glosa, não é? Mas a relação win-win, ela tem que ser boa para todos, inclusive para os planos de saúde. Você não pode fazer um procedimento que não faz sentido, pedir um monte de exame que não precisa.
Às vezes o doente vai lá e fala, pede tudo, deixa que eu tô. Não, você vai gastar do seu plano tem que pagar os AVCs de quem tiver um AVC. Então a gente tem que pensar de uma forma global e tem que ser win-win para todo mundo. Nós não podemos lesar o SUS, nós não podemos lesar o nosso governo, nós não podemos lesar a prefeitura que está... Entendeu? O médico que enxerga isso, que ele é bem informado, se preocupa com a formação dele, e enxerga que a roda tem que rodar de uma forma honesta, correta para todo mundo, fica muito melhor a vida. Eu fiz isso minha vida inteira. Eu sou formado há 38 anos, sou da USP, fiz mestrado, doutorado na USP, fiz pós-doutorado na Universidade de Michigan, fui professor na Universidade de Michigan, fiz minha livre docência na USP. Eu sou um médico extremamente bem formado, nunca precisei fazer nada, internar nada que não precisasse. Não me arrependo nunca. Se eu dei um pontinho torto, eu fui lá e tirei. Óbvio, já perdi doente, já errei, mas se você faz direito, no final do dia a sua vida é muito recompensada. E muito mais feliz. Porque 300 além de vezes toda mais feliz. a formação técnica de excelência, ainda existe um propósito maior. Eu te dou um exemplo, olha, com essa formação toda, às vezes vem doente grave para operar comigo, opero lá no Sírio, opero no Einstein, se precisar. Tem caso que eu não consigo resolver sozinho. Então, eu trago gente que é melhor que eu. Eu tenho aluno de doutorado que opera comigo. Falo para o doente, olha, o seu aneurisma é gravíssimo, nós vamos te operar. Eu sou o cirurgião responsável, mas eu estou trazendo gente melhor que eu para estar dentro em campo, que vai lá fazer o que eu não vou conseguir. Incrível. Conectar pessoas certas. Conectar a pessoa certa. O médico não pode ter vaidade de eu. Porque a gente não é infalível. Eu sempre discuto os meus casos em grupo. Sempre. Caso mais grave, caso mais difícil. Pessoal, o que vocês acham? Tem um livro, Sandy, que eu li quando eu fiz meu pós-doutorado na Universidade de Michigan, que chama The Wisdom of the Crowds. Traduzindo, a sabedoria da massa. Mais cabeças sempre pensam melhor de uma cabeça só. Se você tem a humildade de entender isso, trazer os seus problemas para serem discutidos, a resposta é sempre melhor. Por mais expert que você seja. E isso faz, inclusive, parte da nossa cultura, da Medical Sun. De discutir as coisas. De estar sempre conectando, discutindo e trazendo pessoas que entendem disso também. Então, esse episódio aqui linka exatamente muito com a nossa cultura. Aqui nós falamos, vocês viram, né, gente? Não precisa nem... Pode ficar horas e horas falando sobre saúde, propósito, felicidade, o cuidado, a medicina, consciência, né? Estamos falando de um estudo aí que é pioneiro. Ele é pequenininho, viu, Sandy? Nós vamos deixar bem claro, é um estudo piloto que a gente está testando o HiperSlim na UTI. Eu tenho muita fé que vai funcionar no piloto e se a gente conseguir expandir isso, e nós vamos discutir isso com você, com a sua liderança aqui, para ver se a gente vai seguir adiante para expandir isso para outras indicações. Eu acho que o equipamento de vocês vai ser extremamente útil. Nós não abordamos outras coisas, né? Tem outros lasers de vocês, talvez a gente possa até discutir. Vocês não têm o laser vascular de varizes, que é o de pulso longo, mas lá na clínica a gente tem o laser de tratamento endovascular para operar varizes. Liftendo. O Liftendo, provavelmente eu fui o primeiro que usou esse equipamento para tratar varizes. É incrível, né? Uma maquininha legal. Eu tenho lá a Valéria vai comentar no podcast com vocês o Homer Smart, que é o de nanosegundos para tirar mancha, que é um equipamento mais barato, né? E a gente adquiriu o de picosegundos com braço robótico. Eu acho sensacional para o cirurgião vascular. Eu fiz a minha conta pessoal, não envolve a da Valéria, mas eu uso mais ou menos meio a meio. Metade dos meus pacientes eu uso laser de variz, metade eu uso de mancha. Que eu estou aprendendo a mexer ainda, né? É uma máquina tão poderosa que ainda eu não domino todos os recursos dela. Mas eu acho assim, que vocês estão dando um salto, vocês, que eu digo Medical Sun, não desmerecendo o mundo da estética, que é um mundo incrível. Aliás, eu dei aula no congresso de estética, dei aula lá para as meninas, o que é lipedema, tinha 1.200. É incrível, né? O congresso de estética para nós, que o pessoal com bumbo nos estandes. Né? Não. Veja, eu não tenho preconceito nenhum, eu sou muito favorável ao trabalho cross-functional, né? As pessoas se ajudarem. Mas vocês estão ascendendo para a área médica,
eu não acho que ela vai se restringir só à área da médica, estética, cirurgia plástica, dermatologia. Para outras áreas, vocês vão poder expandir para UTI. Eu penso que o HiperSlim é uma máquina incrível para o geriatra. Quem atende a população idosa. Acho que todo geriatra deveria aprender a usar uma máquina de pulso eletromagnético, como é o HiperSlim. Para o pneumologista, que recupera a gente de função pulmonar. Para o fisioterapeuta, para o ortopedista, imagina, para a recuperação pós-operatória de cirurgia de joelho. Olha quanta de oportunidade. quadril. Entendendo a fisiopatologia de todas essas condições dentro da medicina. Vocês estão partindo por um lado que talvez seja muito interessante, não só do ponto de vista comercial. Claro, a empresa tem que gerar lucro, pagar salário, pagar todo mundo. E não tem mal nenhum em uma empresa ter lucro. Aliás, eu torço para que todas as empresas que são sérias ganhem cada vez melhor. Porque pode contratar mais gente, pode investir mais em desenvolvimento. Porque a gente faz essa diferença, é uma economia saudável, ela é importante. Se você paga os impostos, não lesa ninguém, você tem mais o que crescer mesmo. Então, uma empresa que é séria merece crescer, desde que ela pague os funcionários direito. E eu sei que vocês fazem isso direitinho. Né? O Mauro, o dono aqui, é uma pessoa de muito princípio, a família aqui, eu gosto muito deles. Mas aí se a empresa cresce, ela investe em desenvolvimento, em pesquisa, em R&D, um caminho bem bom. Buscar usar os equipamentos para a área médica, também não só para a área estética. Claro, estética é ótimo, mas usa para a área médica que vai ser uma boa ideia. E a união de ambas, então... Fica legal, né? A gente faz isso no consultório, né? A gente faz isso bastante e funciona bem. Curiosidade, até para o nosso público, como vascular, você é procurado para queixas estéticas muitas vezes? Ou identifica problemas vasculares por queixas estéticas? Os dois são verdadeiros. É comum o paciente lá com vasinho e eu achar algum problema cardiológico nelas. Super comum, porque eu examino os doentes, tiro história, né? Então já acontece de eu pegar doente que está lá, procura o tratamento estético e ela tem um problema de saúde mais grave. Obesa, hipertensa, diabética é super comum. Então a gente trata primeiro o doente e depois trata a estética. Né? Mas o contrário é comum também. Então o paciente com uma lesão de carótida, que a gente opera, vai lá e fala, pô, doutor, eu tenho vasinho. E ela fica muito mais feliz de eu tratar o vasinho do que operar a carótida. Né? Que o brasileiro ele é preocupado com o visual. Sim, ele é. Né? E eu faço tudo lá. Sim, eu atendo muito a parte estética e atendo também a parte grave, né, dos doentes. A minha esposa, a Valéria, vocês vão ver, ela é a cara da beleza. Né? Então, as doentes que a procuram são as mais estéticas. E isso é natural. Né? Você vê, eu falo isso nos congressos de cirurgia vascular. O pessoal fica bravo comigo, mas eu tenho um monte de médico lá, um monte de colegas que estão mal vestido, despenteado, gordo, com o avental amassado. Falo, senhores, a paciente tem vasinho na perna. Onde ela vai tratar? Com vocês aí que parece um bicho cavernoso? Ou com a Maria Joana, que acabou a residência agora, que faz ginástica o dia inteiro, que o cabelinho está alisadinho, que sabe se comunicar no Instagram, que tem a unha bem feita. Doente de estética busca estética. Então não é só uma questão técnica. A estética tem todo um viés, sim. E o que eu aprendi nesses 38 anos é que a estética, ela potencializa a saúde. Porque o doente que está se sentindo bem do ponto de vista estético consegue ir na academia, consegue colocar uma roupa de ginástica, consegue interagir socialmente, consegue namorar. Então eu aprendi ao longo dos anos que a estética faz parte da roda da saúde vascular. E daquele ciclo da felicidade. Daquele ciclo da felicidade. Da saúde psicológica. Então, doente com uma queixa estética, você tem que valorizar. Né? Você conhece o termo gaslighting? Esse é um termo que está muito em voga, que é você não valorizar direito, principalmente a queixa feminina. Então, foi muito comum, ou ainda é muito comum, a doente vai no pronto-socorro com dor. Isso não é nada. Não levar a sério a queixa feminina. Minimizar. É o gaslighting. E às vezes você minimiza e você perde o doente. Né? É a mesma coisa com estética. Você não pode fazer o gaslighting. Se a pessoa está incomodada com uma queixa estética, isso impacta a vida dela. Por mais besta que você ache que é aquilo, tira a história da doente e procura resolver, que você vai colocar ela na roda da saúde. Isso é verdade. Perfeito. Que aula. Sensacional. Gostaria de, inclusive, posteriormente, vamos conversar mais. Quero saber ainda mais. Muito obrigado pela oportunidade, Sandy. É sempre um prazer estar contigo, falar sobre saúde com propósito. A Medical Sun ama
conectar pessoas e conectar pessoas certas, pessoas que fazem a diferença. Eu espero que vocês tenham gostado muito, né, desse episódio aqui, que foi muito especial. Eu, novamente, me sinto honrada de estar à mesa com um profissional como o Dr. Eduardo Ramacciotti, que muda a vida de tantas pessoas. E assim como nós, a gente quer seguir transformando vidas. Então, segue no Instagram, né? Dr. Eduardo Ramacciotti, RAMACCIOTTI, ou o Instagram da minha clínica, que é Clínica Ramacciotti. A gente faz posts interessantes lá. Eu faço alguns posts polêmicos. Recentemente, Vinícius, eu expliquei os 6 tipos de médico que tem. Viralizou, assim, porque eu explico o que é o picareta, o que é o mal intencionado, o que trabalha, que lesa. Foi uma confusão, mas aquela história, não existe marketing ruim, né? Não. Então foram 480 mil views, assim, viralizou pelo país. E foi legal, porque trouxe uma discussão importante, né? Do que é. A gente tem hoje 488 faculdades de medicina. 190 para abrir, não tem vaga para todo mundo de residência, não tem vaga para... Então, muitos jovens estão se formando, eles não sabem nem o que é residência médica. Então, eu fiz um post de fato para causar e causou. Mas E é a muito informação importante. importa. Eu fico muito feliz também de dividir a mesa e essa conversa com um profissional referência que traz embasamento, que traz discussões importantes e relevantes que vão nos levar a um crescimento, a algo que realmente traga uma conversa sólida em que a gente falou hoje aí de tecnologia, de melhora da qualidade de vida, de prevenção de doenças, de formação e especialmente desse ciclo da felicidade da vida, que envolve esse propósito de a gente utilizar esse bem maior que é o desenvolvimento científico para ter impacto não somente na nossa vida, mas também na vida do outro, porque o impacto financeiro ele sempre é bom quando ele é consequência de algo que a gente faz com uma ideia de melhorar o próximo, Vinícius, né? quantas pessoas você conhece que olham nos seus olhos e falam assim, eu sou feliz? Eu sou um sujeito feliz, eu estou com 60 agora, eu segui essa cartilhazinha, tenho uma família super legal, tenho propósito, acordo de manhã, todo dia com vontade de trabalhar. Eu não quero aposentar. Eu vejo meus colegas de turma, todo mundo fazendo a conta para aposentar. Em inglês fala assim, who retires expires. Eu acho a aposentadoria caminho da morte, assim, a morte lenta, horrível. Eu falo assim, eu vou viajar. Aí você vai pra praia, praia é tudo igual. Guarujá, é tudo igual. Praia, entra areia no corpo igual, é tudo igual. O que faz diferença na vida é propósito. Quando você acha propósito, putz, eu quero morrer trabalhando. Eu assim, não sou uma pessoa religiosa, mas eu estou começando a acreditar em coisas superiores. E eu peço, eu quero saúde para eu poder trabalhar até o fim. Porque o que eu faço é muito legal. Eu me rejeito a ideia de me aposentar. A nossa conversa de hoje com certeza inspirou muitas pessoas a reverem o seu conceito de felicidade e quiçá transformou vidas. Não acho Tenho que certeza. eu tenha. Não acho que eu tenho. Eu falo a humildade eu não acho sensacional, que a gente né? transforme vidas, eu acho que a gente informa só. Perfeito. A transformação vem de quem quer transformar. Eu falo isso para os meus alunos. Vejo lá nos Instagrams transformando vidas. Eu acho isso muito agressivo. Você inspira a pessoa a ela se autotransformar, não é você que transforma. Porque um dos pontos lá da felicidade é a autonomia. É a autonomia. É isso aí, gente. Inspirando vidas. Esse foi mais um episódio do Medical Business Cast. Finalizamos por aqui. Nos sigam nas redes sociais, curta, comentem, compartilha. Sigam a Clínica Ramacciotti, o Dr. Eduardo Ramacciotti. Eu tenho certeza que vem muita informação aí para vocês com conteúdo de qualidade.